E aí, turminha, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender como calcular o volume de um cilindro. Vamos lá? Para nós aprendermos como nós vamos encontrar o volume do cilindro, vamos nos deter ao princípio de Cavalieri. Quem não tiver lembrado ainda o que é o princípio de Cavalieri, vamos relembrar aqui. Então, para obter o volume do cilindro, vamos usar o princípio de Cavalieri. Dados dois sólidos com mesma altura e um plano alfa, se todo plano beta paralelo ao plano alfa intercepta os sólidos e determina secções de mesma área, os sólidos têm volumes iguais. Então, vejam, aqui nós temos dois sólidos. Nós temos um prisma, tá, de base retangular, e nós temos um cilindro. Aqui, o que é que acontece? Nós temos um plano alfa, que é o suporte das bases deles aqui. Nós temos um plano beta que intercepta, corta esses sólidos em fazendo uma determinada secção aqui, transversal. E aí, o que é que acontece? Se esse plano beta passar por qualquer lugar desses dois sólidos aí, de forma paralela ao plano alfa, se ele cortar esses dois sólidos em qualquer lugar, e a área da secção de um for igual à secção do outro, da área da secção do outro, em qualquer lugar que eu faça esse corte, então isso significa que esses dois sólidos possuem volumes iguais, tá? Então isso é garantido pelo princípio de Cavalieri. Então, se eu fizer um corte, uma secção transversal em qualquer lugar desses dois sólidos, paralela a essa base, e a área da secção de ambos os sólidos, em qualquer lugar que eu corte, vai ser sempre a mesma, então esses sólidos possuem o mesmo volume, tá? Então, se o primeiro, que é um paralelepípedo retângulo, um prisma de base retangular, tem o mesmo volume que o cilindro, e o volume de um prisma de base retangular nós já estudamos que se calcula fazendo o quê? Multiplicando a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro também vai ser calculado multiplicando a área da base pela altura, já que a forma de calcular a área de ambos vai ser a mesma, já que a área da secção de ambos é igual. Então, se o volume do cilindro é calculado multiplicando a área da base vezes a altura, e a área da base e sua base é um círculo, então a área da base vai ser calculada usando a fórmula da área do círculo, que é π raio ao quadrado. E aí, basta multiplicar, então, π raio ao quadrado, que é a área da base, pela altura, e a gente obtém o volume do cilindro. Ou seja, calcular o volume do cilindro é igual a calcular o volume de um prisma, multiplicando a área da base pela altura. Com a diferença agora que no prisma, nós podemos ter vários polígonos como base, e cada polígono vai ter sua fórmula de calcular a área, assim como o cilindro também tem a forma de calcular a sua área. Porém, todos os cilindros vão ter bases circulares. Então, o que vai alternar aí é o valor do raio, tá? E só basta multiplicar a área dessa base pela altura e a gente obtém o seu volume, ok? Então, vamos aos exemplos para a gente poder tornar isso mais palpável, mais concreto, e aí a gente formaliza o que a gente aprendeu agora, tá? O exemplo 1 diz o seguinte: qual é a capacidade de um copo cilíndrico medindo 8 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura? Use π igual a 3. Então, vejam, aqui nós temos a realidade, né, que seria um copo de suco, um copo cilíndrico, né, com suco de laranja, e o modelo matemático, que é o nosso cilindro, tá? Então, nós vimos agora há pouco que para calcular o volume do cilindro, basta que eu multiplique a área da base, que é π raio ao quadrado, pela altura. O raio aqui do meu copo, ele diz que ele tem 8 centímetros de diâmetro. Então, lembrando que o diâmetro é o dobro do raio. Então, nesse caso, o raio vai valer 4. Então, o volume vai ser igual. No lugar do π, eu vou usar 3, já que ele disse para eu fazer isso aqui. O raio é 4, então 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 11. Então, o volume desse copo vai ser 3 vezes 16 vezes 11. Então, o volume vai ser igual. 3 vezes 16 dá 48. 48 vezes 11 vai dar 528 centímetros cúbicos. Então, é o que esse copo comporta em centímetros cúbicos. Ok?
Vamos para o próximo exemplo, para a gente formalizar. O exemplo 2 diz o seguinte: a figura abaixo mostra um cilindro inscrito em um cubo. Inscrito quer dizer o quê? Ele está dentro do cubo, porém ele toca as paredes do cubo, tá? Toca as faces do cubo, sem transpassá-las, sem atravessá-las. Ele toca aqui, tá? O volume do cilindro é 64 pi centímetros cúbicos. Calcule o volume do cubo. Então, se nós temos um cilindro inscrito num cubo, nós temos algumas características a serem observadas. Por exemplo, a altura do cilindro aqui, ela tem a mesma medida da aresta do cubo, certo? E essa aresta, ela tem a mesma medida que o dobro do raio aqui, ó, vejam. O raio do cilindro vai do centro para a borda aqui, então nós podemos traçar um diâmetro que seja paralelo à aresta do cubo. E aí, o que é que acontece? A aresta do cubo, ela mede o dobro do raio desse cilindro, tá? Com a altura também tem a mesma medida da aresta, então nós podemos dizer também que a altura mede o dobro do raio. Ou seja, nós temos um cilindro equilátero, tá? Que nós tratamos disso lá na primeira aula sobre cilindros e seus elementos. Então, nós temos aqui um cilindro equilátero, onde o diâmetro dele é igual à sua altura, ok? Aqui na questão, ele quer que nós calculemos o volume do cubo. O volume do cubo é dado pelo valor da aresta elevado ao cubo, ou seja, para saber quanto é o volume desse cubo, eu preciso saber quanto mede a sua aresta. Nós não temos essa informação, porém, nós sabemos que o volume do cilindro que está inscrito nele é de 64 pi. Então, vamos escrever isso aqui, o volume do cilindro. Deixa eu colocar aqui só o nome cilindro embaixo para vocês saberem que está se tratando disso. Então, o volume do cilindro é 64 pi centímetros cúbicos. Nós sabemos também que o volume do cilindro é calculado multiplicando π raio ao quadrado pela altura, tá? Nesse caso aqui, no lugar de V, nós já podemos substituir por 64 pi, já que nós sabemos quanto é o volume dele. Então, 64 pi vai ser igual a π vezes o raio, eu não sei quanto mede, mas eu sei que a altura pode ser escrita em função do raio, já que a altura é igual a 2R. Então, 2R. E aí, nós vamos ter uma equação onde nós podemos descobrir quanto é o raio, e sabendo o raio, nós descobrimos quanto é a aresta do cubo, já que eles têm uma relação direta. Então, aqui, ó, multiplicando as coisas, 64π é igual a π vezes raio ao quadrado vezes 2R. Aqui é tudo vezes, né, gente? Então, eu vou multiplicar R ao quadrado por R, potências de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes, já que é uma multiplicação, né? De potências de bases iguais. E o 2 aqui eu vou colocar até ele logo na frente, para ficar mais interessante a forma de escrever a resposta. Então, π vezes R ao quadrado vezes 2R vai me dar aqui 2πr ao cubo, ok? Já que eu pude multiplicar R ao quadrado vezes R aqui. 2π está multiplicando R ao cubo, eu posso passar dividindo, então posso dividir 64π por 2π. Isso vai ficar igual a R ao cubo. Posso cortar π com π, que dá 1. 64 dividido por 2 dá 32. Então, R ao cubo é igual a 32. Ou seja, R vai ser igual a raiz cúbica de 32. Fazendo a decomposição do 32 aqui, para a gente poder calcular a raiz cúbica, nós sabemos que dividindo por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como a raiz é cúbica, a gente vai fazer uma técnica aqui, né? A gente vai agrupar de 3 em 3 os números que são iguais. Quando eu agrupo de 3 em 3, esse 2 sai da raiz. Por quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. A raiz cúbica de 8 é justamente quanto? 2. Então, 8 tem raiz cúbica exata, que é 2. Aqui, esses dois não puderam ser agrupados de 3 em 3, então eles se mantêm dentro da raiz. E aí eu multiplico eles, dá 4. Então, aqui, a raiz, o raio é igual a 2, esse 2 que saiu aqui, raiz cúbica de 4, que foram os dois que ficaram aqui. 2 vezes 2, 4. Então, eu sei que o raio mede isso. Sabendo que o raio mede 2 raiz cúbica de 4, vamos saber quanto mede a aresta do cubo, que é o que eu preciso para calcular o volume dele, né?
Então, a aresta do cubo, como ela é 2 vezes o raio, é o dobro do raio, então vai ser igual a 2 vezes 2 raiz cúbica de 4, tá? Aqui é o passo 1, vamos fazer assim, né? Aqui é o passo 2, para vocês ficarem com a clareza dos passos. Então, aqui vai ficar a aresta igual a 4 raiz cúbica de 4. E agora, a gente pode calcular o volume do cubo, que é essa aresta ao cubo. Então, o volume do cubo, que é o que nós queremos na questão, vai ser igual a 4 raiz cúbica de 4 ao cubo. Então, aqui, o volume do cubo é igual a 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Vezes a raiz cúbica de 4 ao cubo. Eu posso eliminar a raiz, já que aqui é cúbica e aqui está elevado a 3. Então, 4. Então, 64 vezes 4, o volume do cubo vai ser igual a 256 centímetros cúbicos. Certo? Então, aqui está a nossa solução. Tá a solução do nosso problema. E esse é o passo 3. Então, espero que tenha dado para vocês compreenderem a ideia de como calcular o volume do cilindro, que não é nada complexo, que quem já fez algum exercício ou alguma questão envolvendo o volume do prisma, não vai sentir dificuldade em fazer o volume do cilindro, tá? Já que é bem parecido. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, tenham entendido. Se gostaram do vídeo, dá um ok, dá um joinha, compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.